Olá, bem-vindas, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Aqui vocês encontrarão a minha arte e o meu pensamento. E o tema de hoje é leitura com José Eduardo Simões. E o objeto de leitura hoje é o meu livro Deus, Cristo e Eu, parte 1, e que tem por título Deus. Esse meu livro faz parte da minha coleção Ciência, Filosofia e Teologia. E eu queria aproveitar para alertar àqueles ou aquelas que são mais sensíveis às suas crenças científicas, filosóficas ou teológicas, para não acompanharem a leitura deste livro. Dito isso, vamos lá? Apresentação. Aqui, tal qual fiz em meu outro livro, Cristo mentiu? É uma pergunta, tá, gente? Não é uma afirmação. Procurei simplificá-lo o máximo que me foi possível. A sua segunda edição, então, é bem diferente da primeira também. Introdução: estará o homem, depois de milênios, se aproximando mais do entendimento de Deus e do Cristo? E se está, que lhe reserva o futuro? Essas são perguntas que costumo fazer a mim mesmo e que aqui procuro responder à luz do conhecimento e da sabedoria de quem certamente conhece e sabe mais que eu. Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1. Que significa o verbo de que fala João? Ora, qualquer coisa feita pelo homem existe primeiro em seu pensamento para, depois, por meio da sua ação, adquirir forma. O verbo, pois expresso por João, pode ser entendido como o segundo momento do processo criador em que o pensamento de Deus se torna ação. Nota 1. Na equação da substância do universo, proposta por Pietro Baldi, ômega igual alfa, beta e gama, a flechinha significa que alfa, beta e gama se transformam constantemente entre si. Em que ômega é o nosso universo, alfa, impulso criativo ou pensamento, beta, energia ou atividade criativa, e gama, forma, matéria, verbo é energia, beta, atividade criadora de toda forma. No entanto, ele, o verbo, também é atividade criadora de impulso criativo, alfa, a partir da experiência adquirida pela forma, pela matéria. Daí ser também atividade íntima a partir do qual toda forma nasce a partir do nada da ciência, reservatório de potencial criativo. Assim, nosso universo ômega é atividade criativa constante de potencial de criação e manifestação desse mesmo potencial. É assim que ele se autocria e evolui. E isso é vida, Deus. Entretanto, importa entender que, se nada pode existir fora de Deus, então a sua criação não pode significar outra coisa senão transformação íntima sua. Assim é que Deus, depois de ter criado o nosso universo, passou a existir como sistema orgânico, da mesma maneira que o homem é constituído por células que, dirigidas por sua alma, formam o seu organismo. Notas 2 e 3. Para o Balde, a criação de que a Bíblia fala refere-se apenas ao nosso universo, ômega igual a alfa, beta e gama. A verdadeira criação, segundo ele, é eterna, infinita e, por isso, melhor expresso pela equação infinito, entre colchetes, o nosso universo, e infinito novamente. Por outras palavras, o nosso universo é apenas momento criativo dentro de um processo criativo sem começo e sem fim. E nota 3. Pode-se pensar, para confirmar essa ideia, de que maçãs, nós, não podem ser diferentes da macieira, universo, que as criou. Ou seja, nós não podemos ser diferentes
do nosso universo criador. Eu sou. A observação me levou à verificação desse princípio universal existente em cada forma, o do eu sou. Pietro Baldi. No texto anterior foi visto que Deus é vida, princípio animador do universo, que é o próprio Deus em sua forma orgânica e evolutiva. Quando, pois, se observa a simples plantinha que sabe viver por si mesma, na verdade o que se vê é esse princípio animador lhe dizendo: faça assim. Não se nega com isso que ela tenha aprendido tal técnica de sobrevivência por meio da sua evolução, mas se afirma que tal conhecimento é resultado de inteligência superior que a tudo guia, inclusive ao próprio processo evolutivo do nosso universo. Nota 1. Tal inteligência superior que guia o processo evolutivo do nosso universo pode ser expressa pela equação da substância em sua forma mais completa. Infinito, o nosso universo entre colchetes, e infinito novamente. Por outras palavras, tal plantinha é guiada a partir do seu íntimo alfa, que, por sua vez, existe dentro do processo criativo do nosso universo, que, por sua vez, também existe dentro do processo criativo infinito de tudo o que existiu, existe e um dia existirá. E detendo-se mais demoradamente no íntimo dessa pequena planta, pode-se ver que o ponto central pelo qual se manifesta a sabedoria da vida é o seu pequeno eu, princípio organizador sem o qual não se explica como os novos materiais por ela, adquiridos em sua existência, passam a funcionar de maneira a lhe garantir a sua sobrevivência. E se cada ser, para existir, o faz por meio do seu eu sou particular, que princípio organizador pode ser o eu sou do universo, senão Deus? Nota 2. A mesma equação da substância usada para expressar o funcionamento do nosso universo pode expressar a existência dessa plantinha. Assim é que ômega é a plantinha, alfa, o seu eu sou, centro de criação e de manifestação de capacidade criativa resultantes de suas experiências de vida transformadas em informações criativas. Beta é a atividade criativa da sua forma gama e também do seu potencial criativo alfa. Mas esses são apenas pontos de vista do processo único a que aqui chamamos de plantinha. Queda. A origem de nosso mundo é uma queda, um afastamento de Deus. Friedrich Wilhelm von Schilling, nome difícil de se pronunciar, né? Compreendendo-se atualmente que nosso universo é organismo no qual cada ser é parte que vive em relação e das relações com outras partes, pode-se entender que nenhuma das suas células cresce e vive isoladamente. De onde, então, surgiu o egocentrismo, ou egoísmo, entendido aqui como resistência ao harmônico convívio mútuo? Ora, a coordenação dos elementos componentes de qualquer organismo exige a adesão deles à ordem soberana, sem a qual existiria apenas caos. Nota 1. Caos, no meu entendimento, é exatamente isto: criação desordenada, sem direcionamento específico a partir do nada da ciência, do reservatório de potencial criativo. Então, é lógico que, onde exista um eu livre nessa ordem, haja também a possibilidade de ele fazer mau uso dessa liberdade. E aconteceu justamente que parte dos seres criados por Deus e que deveriam livremente se inserir na sua ordem, preferiu adotar o eu separatista ao eu orgânico. Seria algo como preferissem tais seres girar em sentido contracionista, ao invés de
expansionista. Tal ação, contudo, fez com que se fechassem cada vez mais em si mesmos, isolando-se do funcionamento orgânico original de Deus. Nota 2. Esta é, obviamente, visão teológica do nascimento do nosso universo, que passou a existir porque parte dos seres criados por Deus decidiu se transformar em centros de si mesmos, ao invés de existirem no organismo criado por Deus. Todavia, esse processo é corriqueiro no funcionamento de tudo que existe. Tome-se, por exemplo, a morte de qualquer ser humano. Por que ela ocorre? Porque o princípio organizador que dirige o seu corpo enfraquece ao ponto de não conseguir mais mantê-lo organizado. Deixa, por assim dizer, livres os seus elementos constituintes para agirem por conta própria, egocentricamente, egoisticamente. O resultado é o desfazimento da organização à qual pertenciam. Segundo a teologia ubaldiana, algo parecido teria acontecido com a criação original de Deus. Ele deixou a criatura original livre para decidir se atenderia ao seu chamado organizacional ou se optaria por seguir caminho próprio. Alguns atenderam, outros não, e estes últimos, desorganizados, criaram o caos inicial do nosso universo. Foi assim, então, que nasceu o egocentrismo, ou egoísmo, e, com ele, este triste mundo, que é consequência da transformação da liberdade original, ordenada, em desordenada, e cuja consequência final foi a sua perda total no interior da matéria. Nota 3. Deus é conceito. Assim, a sua criação original somente podia ser conceitual. O seu organismo original, pois, é conceitual. Nosso universo, no entanto, é material também, e é a matéria que, por muitos, é entendida como sendo obra da criatura, a própria criatura, na verdade. É o que se conhece, por exemplo, como queda dos anjos. O Balde chamou a esse processo de involutivo, em que conceitos, anjos, aprisionam a si mesmo em formas materiais criadas por eles mesmos. O processo inverso é o evolutivo, em que esses mesmos conceitos se deixam transparecer em formas cada vez mais complexas e orgânicas. Para se compreender melhor isso, pode-se imaginar alguém que, ao criar coisas em barro, aprisiona o seu pensamento em formas quaisquer. Involução, queda dos anjos. Por outro lado, quanto mais aperfeiçoa tais formas, mais consegue deixar transparecer o seu pensamento por meio delas. Evolução, libertação da matéria. Involução e evolução. Involução e evolução são duas forças opostas operando no reino de manifestação. Iqbal K. Taimni. Aprofundando-se mais ainda no fenômeno da queda, pode-se ver que ela representou, na verdade, inversão de valores positivos em negativos. Nesse processo, então, a liberdade do espírito original não somente se transformou em escravidão na matéria, como também seu conhecimento se transformou em ignorância, sua felicidade em agonia, sua alegria em tristeza, etc. Entretanto, se tudo parasse nesse ponto, a queda seria definitiva e a vontade de Deus ficaria subordinada à de espíritos rebeldes. Assim é que, no ponto de máxima inversão dos valores positivos em negativos, esgotou-se o impulso de revolta e voltou a prevalecer o inicial de Deus, que é todo de caráter positivo. Eis o nascimento do ciclo involução-evolução, do transformismo universal, do fato de não se poder existir neste mundo, senão como um tornar-se em busca da perfeição conceitual original.
Nota 1. Toda unidade consiste de opostos que lutam entre si e, ao fazê-lo, se complementam. A unidade dia-noite é exemplo claro disso. Poder-se-ia chamar o dia de evolução e a noite de involução, ou ao contrário, tanto faz. No caso de seres humanos, a evolução pode ser compreendida como manifestações de novos potenciais de ação adquiridos anteriormente por meio de experiências, e estas seriam processos involutivos, isto é, criadores de potenciais de ação por meio de dobramentos de experiências sobre si mesmas. Visão mais simples ainda seria associar o abrir de uma das nossas mãos ao processo expansionista evolutivo, e este a partir de novo potencial criativo criado pelo fechar da mesma mão, pelo processo inverso, involutivo, criador de novos potenciais de ação. Vou fazer um exemplo aqui para tentar ficar mais claro. Então, eu tenho potencial criativo que se manifesta, se expande. Aí, com a experiência adquirida, é criado novo potencial criativo. Criei novo potencial criativo, ele se manifesta. A experiência gera novo potencial criativo. Então, abrir e fechar. E muitos chamam isso de respiração do universo. Tal perfeição conceitual original coincidirá com o fim do nosso universo físico como o conhecemos hoje. Por outras palavras, o resultado dessa experiência gigantesca seria nova capacidade criativa conceitual e, possivelmente, nova criação material também. Equação da substância do universo. Tudo se reduz a no processo que, de alto a baixo, agita e orienta os elementos do universo. Pierre Teilhard de Chardin. Os dois movimentos, involução, criação de potencial criativo, e evolução, manifestação de potencial criativo, na verdade, coexistem continuamente neste universo como constante equilíbrio de compensação criativa. Não é, então, involução espírito, matéria, criação de potencial gerador de novas formas, de um lado, e depois, evolução matéria-espírito, manifestação de potencial gerador de novas formas, de outro. Mas a cada momento existe uma fase desse transformar-se. No primeiro caso, espírito-matéria, espírito pode ser compreendido como experiência, informação tornada potencial criador de novas formas. No caso inverso, matéria-espírito, este agora é o que se manifesta por meio da matéria, da forma que o constitui. Por outras palavras, a todo instante, qualquer atividade existente no universo está transformando potencial criativo de novas formas, experiência e informação criativa, em novas formas e ao contrário. Tal transformação pode ser expressa pela equação da substância do universo de Ubaldi, já aqui apresentada. Ômega igual a alfa, beta, gama, cada um se transformando no outro. Nela, como já foi visto, ômega é o nosso universo. Alfa, potencial criativo. Gama, potencial criativo manifesto. E beta, a atividade que transforma um em outro. Mas alfa, beta e gama são apenas pontos de vista de um mesmo funcionamento criativo universal. E é assim que, por meio dessa transformação evolutiva contínua, cujo fim coincide com o início, alfa, potencial criativo, Deus, o universo, ômega, também permanece íntegro, sempre igual a si mesmo. No fundo, então, matéria e espírito são apenas aspectos de uma mesma coisa, isto é, manifestação e geração de potencial criativo, cuja origem última, ou primeira, é Deus, o próprio universo. Bem, pessoal, como você já deve ter percebido, o assunto é complexo. Por isso tem que ser lido bem devagar
e, quiçá, ler 2 ou 3 vezes para assimilar o conteúdo adequadamente. De qualquer maneira, espero que tenham gostado e espero revê-las e revê-los na leitura dos próximos capítulos. Fiquem bem, um grande beijo.